Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que a paz do Senhor esteja em seus corações, essa paz que excede todo o nosso entendimento. Meu nome é Kátia, sou missionária do Ministério Cainon. Quero compartilhar com vocês o Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, que diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi um pescador, um dos primeiros discípulos a ser escolhidos por Cristo Jesus, quando ele fez uma pesca, e uma pesca fracassada ali no mar da Galiléia. Ele vivia em Cafarnaum. Pedro era um homem de temperamento muito forte, um homem audacioso, um homem confiante. Ele viu milagres, ele viveu milagres e ele também fez milagres. Pedro também foi inspirado pelo Espírito Santo ao reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo. Mas, acima de tudo, Pedro era um apóstolo que amava Jesus. Mas a Bíblia nos fala também, nesse livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 12, que numa quinta-feira, quando Jesus participava da última ceia com todos os seus discípulos, era a última ceia, era a última Páscoa que Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus ali, ele diz: olha, nesta noite todos vocês me abandonarão. Pedro, então, na sua audácia, na sua confiança, ele fala: Mestre, todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Jesus, então, olha para Pedro e diz: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro novamente revida e diz: Ah, Senhor, eu nunca te negarei, e se preciso for, contigo eu morrerei. A Bíblia diz que Jesus, então, sai daquele cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras, ali no Jardim Getsêmani. E no momento em que Jesus estava orando, sobem naquele monte os servos do sumo sacerdote. E ali eles prendem Jesus. E enquanto Jesus estava sendo julgado injustamente no Sinédrio, Pedro estava ali no pátio. Quando Pedro estava no pátio, então uma criada de um dos sacerdotes e um soldado reconhecem Pedro. Pedro, então, nega Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega, o galo cantou. Ele, então, lembra daquilo que Jesus tinha falado algumas horas atrás. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Só que eu fico imaginando como foram os 2 dias de Pedro, aquela sexta e aquele sábado. Porque aquele homem então destemido, aquele homem então audacioso, quando ele nega Jesus, ele é tomado pela dor e pela culpa de ter negado Jesus. Aquele homem então audacioso agora se torna um homem fracassado porque ele falhou. Então, aqueles dias seguintes, aquela sexta, aquele sábado, com certeza foram os piores dias na vida de Pedro. Mas a Bíblia fala que no mesmo capítulo 16, que num domingo pela manhã, aquelas 3 mulheres, Maria Madalena e Salomé, foram ao túmulo. E quando elas chegam ao túmulo de Jesus, a pedra havia sido retirada e ali havia um anjo. E aquele anjo fala para aquelas 3 mulheres: olha, ide aos discípulos e dize a Pedro. A palavra-chave aqui é ir a Pedro. Essa palavra-chave, ir a Pedro, não foi uma palavra de repreensão, não foi uma palavra de rejeição, não foi uma palavra de discriminação, foi uma palavra de restauração, porque Jesus sabia do que Pedro estava passando, Jesus sabia que Pedro estava sendo consumido pela dor de tê-lo negado. Então, o que eu quero passar para você que está vendo e ouvindo esse vídeo, que o mesmo Cristo que disse há 2000 anos atrás, e a Pedro, também diz hoje para você e a você.
Não importa onde você errou, não importa onde fracassou, não importa onde você falhou, o mesmo Deus que deu chance e deu oportunidade a Pedro é o mesmo Deus que também te dá chance e oportunidade. Porque você pode cair, você pode falhar, você pode errar, mas a graça de Deus é infinitamente maior que os teus erros, que os teus pecados e os teus fracassos. Aquela palavra, aquela afirmação ia Pedro, foi uma música suave aos ouvidos daquele homem que estava totalmente dominado pela culpa de ter negado. Não importa o que você fez, só saiba de uma coisa, que o Deus que foi com Pedro é o Deus que é com você também. Não importa o que você fez, não importa onde você falhou, não importa onde você parou, Deus manda te dizer que Ele é contigo, como Ele foi com Pedro. Ele também assim é com você, porque nunca foi Pedro, foi a graça de Deus na vida de Pedro, assim como nunca foi Moisés, foi Deus na vida de Moisés, e assim também nunca será você, sempre será Deus na sua vida. Fique com essa palavra. Amém.